Pois é, pessoal, é muito legal essa aula, né? Assim, eu acho que é muito difícil a gente tá vendo no Brasil uma aula desse tipo, onde a gente tem um terapeuta ACT, um terapeuta do esquema, que se conhecem, que são sócios, mas assim, que também se abre para esse diálogo de um jeito que não fique algo do tipo, a minha terapia é diferente da sua. Porque eu já vi diálogos entre terapeutas e abordagens diferentes que traz muito esse distanciamento. Então, aqui no TCC Lendo Básico, a gente tem muito orgulho de mostrar que a gente tem sim um raciocínio integrado, né? E esse é uma das coisas mais bonitas, mais belas que eu acho que a gente tem no nosso curso. Então, assim, a ACT, ela tem paralelos e tem claramente diferenças entre a TCC e a terapia do esquema, porque, em primeiro lugar, a ACT, ela é uma terapia, ela é considerada a terapia mãe das terapias baseadas em processos, né? Ela começa há 4 décadas atrás e Stephen Hayes, ele desenvolve a ACT e a RFT, que é a Relational Frame Theory, meio que em paralelo, né, para trazer um pouco uma perspectiva diferente daquilo que vinha acontecendo no cenário das terapias cognitivas, das terapias cognitivas, digamos assim, de orientação cognitiva, que foi o que estava dominando os Estados Unidos ali naquela época, a chamada CBTs. Então, Reis, ele meio que ressuscita algumas coisas, né, assim, que a terapia comportamental tinha ficado meio que parado um pouco em relação ao trabalho com as cognições, e ele vem trazendo, né, uma perspectiva diferente em relação ao que é um contextualismo funcional, né, que é a ciência base da ACT, digamos assim, a filosofia, digamos assim, a filosofia de ciência base da ACT, que é o contextualismo funcional. O contextualismo funcional acaba sendo digamos assim, uma adaptação pós-skinneriana para a linguagem e o sofrimento. Então você tinha ali toda a perspectiva, né, de Skinner em relação aos transtornos, aos problemas, e aí Reis vem trazendo, né, assim, Reis e uma grande galera, vem trazendo uma perspectiva pós-skinneriana em relação às cognições. Então a ACT ela não se baseia no cognitivismo tradicional, ela se baseia em uma outra filosofia, que é o contextualismo funcional, que não é necessariamente uma coisa incompatível com a TCC, mas é de uma filosofia diferente, de uma tradição diferente. E o contextualismo funcional é algo que eu vou explicar depois, porque a gente não vai ter tempo aqui. Mas é só para você entender que a ACT ela tem uma base diferente da TCC. Até porque ela não é baseada em diagnósticos, digamos assim. Ela não foi pensada para criar protocolos para diagnósticos específicos. A terapia baseada em processo, caso você ainda não tenha escutado, como eu já falei aqui, ela é uma proposta de trazer novos modelos terapêuticos que são baseados em algo transdiagnóstico que não seja muito fechado em uma ideia de protocolo para síndrome, né? A gente tem uma síndrome classificada com X, Y, Z sintomas e aí você tem um protocolo. Então, na prática, a gente vai pensar em processos como algo transdiagnóstico que estão presentes na nossa vida de forma geral e que claramente o mesmo diagnóstico ele pode ter 2, 3 processos diferentes e processos diferentes também podem estar presentes, na verdade vão estar presentes em diagnósticos diferentes, entendeu? Então, por exemplo, um processo que a gente usa muito na ACT é a esquiva experiencial. Esquiva experiencial ela está na base de uma depressão, ela vai estar na base de um pânico, vai estar na base do toque, vai estar na base de um transtorno de personalidade. Então, o que a gente vai pensar é como criar uma terapia e um modelo de tratamento que seja sensível e eficaz com esses processos, com a sistematização desses processos, para que você consiga, digamos assim, individualizar cada vez mais o tratamento do indivíduo que você está trazendo. Porque se você pega 2, 3 pessoas com depressão, você tem N combinações diferentes. Você tem literalmente centenas de combinações de sintomas diferentes para o mesmo diagnóstico. Então, como é que a gente vai trabalhar 3 pacientes com depressão aplicando literalmente o mesmo protocolo? Claro que você não precisa, digamos assim, ser da TCC para sempre fazer a mesma coisa. Claro que não, você pode ser da TCC e ter uma perspectiva flexível. Mas a verdade é que tem muita gente que não tem essa perspectiva flexível e sempre vai fazendo o mesmo diagnóstico. Então na ACT a gente tem uma perspectiva mais autônoma em relação a direções que a gente vai fazendo de acordo com esses processos que eu vou falar daqui a pouco. Uma coisa que é central na ACT
é que a gente não vai priorizar a mudança de conteúdo. Como Priscila já falou, a gente também tem essa pegada de não estar priorizando o tempo todo mudanças de conteúdo. O que é mudança de conteúdo? Eu me acho um fracasso. Então eu vou para a terapia e o terapeuta cognitivo vai me ajudar, dentro do escopo de técnicas dele, a fazer reestruturações, a fazer técnicas que no final da sessão, no final do processo, eu consiga pensar, bom, será que eu sou o mesmo fracasso? Será que eu tenho minhas capacidades intactas aqui e ali? Será que eu fui elogiado? Será que não sei o quê? A gente começa a modificar e a equilibrar. Não é que a gente vai trocar. Na TCC a gente não troca uma crença negativa por uma positiva. Né? A gente equilibra, porque a gente tem crenças nos dois lados. Mesmo a pessoa, mesmo o seu paciente que tem uma crença de negatividade, de incapacidade, de vulnerabilidade, ela também tem crenças de capacidade, de ser amada e tudo mais. Até porque a gente não pode forçar demais a pessoa a só se sentir em um espectro, né? Mesmo a pessoa que se sente incapaz, se você olha para ela e diz que ela é a pessoa mais incapaz do mundo, ela não vai acreditar, ela não vai sentir, porque ela também tem algum tipo de crença de capacidade. Então, essas crenças, elas fazem parte da nossa vida e a gente precisa ter um pouco das duas. Eu não posso ter só crença de capacidade e achar que minha vida vai ser maravilhosa por isso. Eu preciso também ter um senso de incapacidade em algumas coisas para equilibrar o meu comportamento, tá? Então, o terapeuta da TCC, ele procura, digamos assim, reequilibrar de um jeito flexível essas crenças. Já um terapeuta da ACT, ele vai procurar modificar o que a gente chama de função de estímulo da cognição. O que seria a função de estímulo? É o impacto e o significado que a cognição tem para o indivíduo. É isso que meu amigo falou para mim nesse primeiro encontro que eu tive com a ACT e eu não entendi. Então, o que é o impacto e o significado? É como que eu me relaciono com a verdade literal, com o aspecto formal dessa cognição. O quanto que eu vejo o pensamento como algo formal da realidade e o quanto que eu vejo o pensamento como um pensamento, como parte da minha história, como parte da minha subjetividade. Existe uma frase famosa budista que diz assim: o dedo que aponta para a lua não é a lua. Então isso significa que nós estamos com a nossa mente pensando sobre a realidade usando cognições, sentindo emoções e tudo mais. Mas estamos criando ali aquela realidade com nossas cognições, com nossos pensamentos. Só que a gente confunde muito facilmente. E é tarefa de um terapeuta contextual modificar esse contexto. Não é tarefa do terapeuta contextual ficar brigando com aquilo que o paciente pensa, mas modificar o contexto onde ele está pensando. Essa ideia vai ficar cada vez mais clara quando você for progredindo nas aulas, mas a semente da mudança contextual é modificação de contexto, é modificação do jeito que a gente está pensando, e não necessariamente do conteúdo daquilo que a gente está pensando. Tá? Então isso é muito central para a ACT, ele vai trabalhar em relação a essa mudança, né, de função, tem a ver com cognições, tem a ver com emoções, tem a ver com as histórias que a gente conta para a gente, tem a ver com a nossa relação com o incômodo para lidar com a vida, para fazer coisas que são vitais para a gente, que são conectadas com a gente. Então tudo isso é importante de modificação de contexto e a gente vai ver cada vez mais no nosso processo aqui. Eu vou trazer algumas coisas aqui que vão te ajudar a entender já essa perspectiva nessa primeira aula de ACT. Inclusive tem uma frase que diz assim: a ACT é semelhante o bastante à TCC para ser compreendida pelo terapeuta da TCC, mas diferente o bastante para ser útil. Então, quando a gente começa a ver essa perspectiva de contexto, de mudança contextual na nossa prática da TCC, isso abre portas maravilhosas para a sua clínica, porque você vai ter mais utilidade em muito do que você vai aprender aqui, tanto no esquema quanto na ACT, porque as duas são teorias que são semelhantes, você não precisa sair da sua ilha da TCC, mas ela abre ângulos completamente diferentes, tá? Você talvez já tenha escutado falar do Hexaflex, que é o modelo tradicional de psicopatologia da ACT, e também é o modelo de intervenção da ACT. Então o Hexaflex, ele é um hexágono, na prática, que compõe 6 dimensões psicológicas, cada uma com processos, digamos assim, de contrapartida. Não são necessariamente processos opostos, mas são processos de contrapartida.
E ele propõe que o nosso paciente seja visto, seja analisado através dessas 6 dimensões de uma forma dinâmica. Porque essas 6 dimensões estão aí por uma razão. Não foi porque Reis achou bonitinho botar aceitação, comprometimento, desfusão cognitiva, mas foi através de vários e vários estudos sobre linguagem e sofrimento, de como que nossa mente processa esse sofrimento e como que o engajamento em determinados processos psicológicos, por exemplo, o processo de atenção plena, de atenção ao momento presente, como que esses processos influenciam no resultado final de uma terapia. Então, pode parecer até um número muito alto para você, mas o processo de atenção, essa ideia de estar em atenção plena, ela corresponde, segundo estudos feitos pela galera da ACT, a 45% de todo bom resultado de uma terapia. De todo efeito de uma terapia, 45% vem apenas do repertório de mindfulness. Olha que coisa interessante. E eu não estou falando de meditação apenas, não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de todo o repertório que eu vou chegar daqui a pouco, que envolve estar em atenção plena, tá? E aí tem a ver com tudo que inclusive está na relação terapêutica, porque a capacidade de estar atento é mais importante para o resultado terapêutico do que a própria relação terapêutica. Sabia disso, P? Nossa. Porque assim, a relação terapêutica, ela... Oi? Faz todo sentido, né? Se a gente parar pra pensar, porque uma coisa leva a outra, de certa forma, né? Pra que uma aconteça é preciso dessa atenção, né? Dessa conexão É isso que presente eu ia aqui. falar. Pensa assim, em mediadores clínicos, né? Mediador é assim, aquilo que realmente fez a coisa acontecer. Não é apenas, por exemplo, se eu faço uma técnica tal e eu consigo um efeito muito bom no meu paciente, tá? Mas o mediador não é a técnica, o mediador é o processo que eu mobilizei ali para que a mudança fosse feita. Então, quando a gente está usando a relação terapêutica, a gente está usando alguns mediadores. Um desses mediadores é um processo de atenção. Então, a relação terapêutica, ela pode ser um combo de processos bons, ela faz de fato a diferença, mas ela só funciona quando você está com os mediadores corretos, quando você está promovendo a atenção, quando você está promovendo a aceitação, normalização e tudo mais. Não Então, adianta, né? senão não adianta ter uma relação terapêutica que não tem os mediadores corretos. Então, quando a galera vai fazendo a pesquisa, eles vão meio que assim, estratificando com muita clareza o que é o mediador que de fato está funcionando na relação terapêutica. Então, o repertório de atenção plena, ele é talvez o mais importante para a gente mobilizar na prática clínica, até porque ele é a base para muitos dos processos da ACT. Tá? Então, o Hexaflex, você vai ver daqui a pouco, mas é um modelo que, digamos assim, tende a substituir o olhar mais fixo para síndrome e protocolo. Tá? Não é que você não vai, você vai jogar o DSM no lixo? Não vai. Mas você vai começar a observar o seu cliente em como que ele dança por esses processos que estão interligados. Algumas pessoas pensam que é um modelo de 6 processos diferentes, né? Eu vou até mostrar aqui na imagem, né? Esse modelo do Hexaflex. A gente pensa que é um modelo de 6 processos, 6 dimensões diferentes, com cada processo de flexibilidade e inflexibilidade, mas na verdade esses processos, e existe um porquê dessas linhas estarem conectadas uma na outra, né? Porque esses processos, eles estão acontecendo sempre ao mesmo tempo. É como se fosse uma corrida. Se você está correndo e você não entende nada de educação física, de fitness, você apenas está sentindo ali. Você está correndo, você está sentindo o peso nos seus músculos, você está sentindo o cansaço, mas para você, para a sua experiência de corredor, você apenas está correndo e está sentindo uma experiência única ali. Eu estou correndo. Mas se você pega um personal trainer, ele vai decifrar, digamos assim, como é que está a sua oxigenação, como é que está o seu movimento esquelético, como é que está a sua taxa de suor, o seu cansaço, sei lá, a quantidade de gás carbônico no músculo, quantidade de nitrito no músculo. Então, tem várias dimensões acontecendo ao mesmo tempo, mas que está sendo sentido como uma coisa apenas, que é a corrida. Então, quando a gente está vivendo, a gente está tendo várias dimensões ocorrendo ao mesmo tempo, que tem a ver com a nossa atenção, tem a ver com o nosso afeto, tem a ver com a nossa cognição, self, com o nosso comportamento e com a nossa motivação. Só que a gente não fica dividindo em 6, em 7, em 8 dimensões. A minha cognição está assim e meu afeto está assim. Está tudo sendo sentido como uma mesma experiência. Então, o seu paciente vai estar lá vivendo uma experiência ou relembrando de uma experiência
que ele vai estar sentindo como apenas uma experiência. Mas o nosso papel, o nosso saber, ele vai, digamos assim, definindo quais são as dimensões que estão sendo especificamente interessantes de serem observadas ali. Só que sabendo que o Hexaflex é apenas um modelo didático, que não é necessariamente um modelo assim específico e simples e ponto a ponto da realidade de como as pessoas funcionam, porque nenhum modelo científico, né, ele é um modelo, digamos assim, perfeito de como o mundo funciona. É um modelo que ajuda a gente a interpretar e a entender e a lidar com esse mundo, tá? Então, o Hexaflex é essa proposta da ACT para que o terapeuta consiga, através de um modelo que é empiricamente validado, trabalhar em processos que de fato fazem diferença no outcome, no resultado da terapia, tá? Então esses processos eles estão didaticamente separados para que o terapeuta entenda, mas na prática eles estão interligados e acontecendo ao mesmo tempo, porque não existe essa cisão na experiência humana, né? Então vamos aqui para algumas características do Hexaflex. Primeiro que os terapeutas da ACT, eles têm algumas divergências em relação a quanto que eles deveriam usar ou não o Hexaflex, porque afinal de contas o Hexaflex como base comportamental, né, ele está trazendo algumas palavrinhas do tipo assim, fusão cognitiva, desfusão, afeto, compromisso com valores, mas a gente da ciência comportamental chama isso de termos do meio, Pri. O que são termos do meio? É um termo que não fala sobre processos básicos da análise do comportamento. Por exemplo, o que seria uma desfusão cognitiva em termos mais, digamos assim, molares, em termos mais atômicos? O que seria uma aceitação em termos mais atômicos? Por exemplo, compromisso com valores, quando você começa a se comportar de acordo com seus valores, você está aumentando a variabilidade comportamental diante de estímulos aversivos. Olha que coisa interessante. Aí você está falando de algo mais pontual da análise do comportamento. Você não necessariamente nem precisa usar o termo valores se você não quiser. A gente usa valor como uma forma, é uma proposta de Reis, de ser também, digamos assim, comerciável, né? Reis não ia chegar... Nada. Oi? Até mais compreensível para o paciente, talvez, né? Isso, mais compreensível para o paciente, porque Reis não ia chegar nesse clima de TCC dominante nos Estados Unidos e tentar botar uma terapia, tentar emplacar uma terapia baseada em você tem que ensinar o seu paciente a aumentar a flexibilidade comportamental diante de estímulos aversivos. O paciente vai dizer, não, isso aqui é muito comportamental, isso aqui é muito behaviorismo, quero não. Então ele vai adaptar de um jeito mais palatável, né, para o público psicológico mesmo. Eu acredito que ele pensa, inclusive, muito mais nos psicólogos em relação a isso, para que você comece a entender. Então, tem palavras que fazem sentido, só que são baseados em uma ciência comportamental mais básica e a gente precisa entender. E, inclusive, vamos ter aula disso também, né? Mas esses processos são processos, e esse Hexaflex, ele é, digamos assim, querido por muitos e por outros ele é meio que deixado de lado, né? Porque, assim, tem muita polêmica envolvendo ele, e inclusive padrões, assim, tendências atuais que fazem o Hexaflex ser cada vez mais questionados e pessoas dizendo que ele está, digamos assim, perdendo o foco da ciência comportamental, porque é como se fosse assim um efeito telefone sem fio. Assim. A gente vai falando sobre esses termos e daqui a pouco a gente não está sabendo direito o que significa aceitação, o que significa desfusão, e eu acho que isso tem um sentido também. Eu acho que é importante a gente ter esse cuidado para que a gente não tenha terapeutas que acham que falam de ACT só porque eles traduziram alguma ideia de aceitação como aceitar que dói menos, né? Assim, tolerância à vida. Então a gente tem que ter cuidado mesmo para que os termos que a gente trabalha na ACT não fiquem cada vez mais, digamos assim, sem sentido ou com um sentido derivado para outra coisa. Né? Que também acontece na TCC do mesmo jeito, quando a gente vai falando de pensamentos e tudo, e você vê que a pessoa também está derivando a teoria para pensar positivo, ou pensar de um jeito que force ela a acreditar em uma alternativa positiva, uma alternativa melhor, né? Pensamento positivo, né? Exatamente. Então, assim, na ACT a gente tem esse modelo do Hexaflex como a proposta de olhar para o paciente
e também a proposta de intervenção. É através desse modelo que você vai começando o seu processo com o seu olhar, com a sua ideia, com a sua sensibilização para entender como é que você vai começar. Né? Você não precisa começar sempre do mesmo ponto, isso é uma diferença, isso é uma diferença que é muito clara em relação à TCC. A TCC geralmente ela começa falando sobre pensamentos automáticos, crenças intermediárias, crenças centrais, né? Assim, a gente tem uma lógica de começar com uma psicoeducação em pensamentos automáticos e depois a gente vai para coisas mais profundas. Como diz o ditado, a gente vai comendo pelas beiradas na TCC. Né? Existe uma lógica na TCC que é mais hierárquica ou vertical. Né? Primeiro a gente começa do básico, do simples, depois vai para baixo. Já na ACT, galera, a gente não tem, a gente tem até preferências, né? Assim, existem algumas guidelines que levam a gente a começar por um ponto específico, mas de forma geral é estimulado que o terapeuta comece com aquilo que ele achar mais interessante para esses 6 processos, essas 6 dimensões do paciente. Então você pode pegar 6 pacientes novos hoje, no mesmo dia, e começar a terapia por pontos específicos em relação a esse Hexaflex. Alguns pacientes eles vão trazer um conteúdo muito grande em esquiva experiencial, já outros vão trazer um conteúdo muito forte para ser trabalhado já de começo da terapia em valores, né? Porque às vezes você vai pegar um paciente que ele não vai ter muita conexão com a vitalidade, ele não está em conexão, ele não está em contato com a própria vitalidade, ele talvez nem saiba porque está fazendo terapia direito, a vida dele está mais ou menos, está morna, ele não sabe porquê, e talvez você precise ativar nesse paciente uma motivação para ele vir uma segunda vez, uma motivação de por que seria interessante, né, ele fazer determinadas mudanças, o que é que estaria em contato, cada mudança que ele poderia fazer na vida dele. Diferente de um paciente que já vem para você com uma agenda muito forte de querer controlar emoções e procura em você a última cartada, porque ele já tentou de tudo, ele já tentou rezar, já tentou falar com amigos, já tentou viajar, já tentou fazer tudo e não conseguiu controlar. E aí ele chega para você com essa agenda de controle e diz, eu preciso controlar minha ansiedade. E aí você, talvez um terapeuta orientado pela TCC, descobre que ele é um ansioso, sei lá, tem TAG, ansiedade generalizada. E aí você se presta a explicar o básico da ansiedade generalizada e começa a fazer uma psicoeducação sobre pensamentos automáticos. Só que ele está, já nesse começo, te trazendo um ponto de evitação e uma agenda de controle muito grande. Por que você vai começar a explicar algo que é útil para o paciente antes de integrá-lo naquilo que não ajuda ele, naquilo que não é útil para ele? Às vezes a gente precisa pegar, antes de pensar naquilo que vai ser útil, pensar naquilo que não vai ser útil, naquilo que não ajuda e naquilo que está travando o paciente, exatamente como um carro que está atolado. Né? A pessoa está lá com o carro atolado, acelerando e fazendo a roda entrar ainda mais. Aí você pensa, bom, a solução é o guincho, mas ela está atolando, ela está acelerando ali e pensa que você vai ajudar ela a acelerar mais forte a ponto dela conseguir sair. Então, o primeiro ponto é ver aquilo que não está ajudando o paciente. E essa parte, inclusive, é uma parte muito interessante da terapia, Pri, porque é uma parte que, como você falou aí no esquema, a gente trata com gentileza e firmeza, né? A terapia do esquema tem muito isso, assim, a gentileza e firmeza. A ACT também tem muita gentileza e firmeza em relação a ensinar para o paciente aquilo que não está funcionando. Essa etapa, inclusive, tem um nome específico, que é desesperança criativa. Né? Apesar desse nome, ela não tem o intuito de dar desesperança na gente. A desesperança criativa é um exercício de perspectiva. É um exercício de tomada de perspectiva sobre aquilo que eu já fiz e não tem parecido que está funcionando. Não parece que está funcionando. Essa perspectiva é importante porque, como nós somos de uma sociedade que estimula essa cisão afetiva e esse controle, essa ideia de que algumas emoções são boas, outras são ruins, né, que é uma temática que eu vou trazer muito na aula de aceitação, como a gente já vem com esse padrão de controle desde criança, né? Um dia desse eu vi uma mulher, não sei se eu já falei em aula, uma menina caiu no shopping e a mãe levantou ela e disse assim, pare de chorar, você tem que ser mulher, né?
é uma invalidação desde pequena, né? Assim, a sentir coisas, a sofrer com emoções. Então, se você sente algo negativo, você precisa passar logo por isso. Então, o paciente, ele já tem isso engatilhado, até porque a gente também já aprendeu isso, a gente já tem isso na nossa vida, né? Essa evitação, esse controle, que não é de todo ruim, mas que é o que geralmente trava e é o que geralmente está na base de muito do sofrimento psicológico, a tentativa de controlar aquilo que está sentindo, né? Então, antes de você explicar e trazer essa psicoeducação mais ampla para o paciente, até da própria ACT e tudo mais, é importante a gente fazer esse exercício de conscientização daquilo que não está funcionando. Porque dentro do modelo da ACT, a gente preza que por trás de todo transtorno psicológico, de toda pessoa que sofre, existe alguém que não quer sentir as emoções, né? A gente tem que se comparar às vezes com os animais, né? Os animais, eles sentem emoções, mas eles não conversam com as emoções, eles não problematizam as emoções. Um cachorro com medo, ele só sente o medo. A gente não, a gente sente o medo e a gente fica brigando com esse medo, criando estratégias para controlar, sem saber que isso faz parte do problema e não da solução. Isso é um outro paradigma da ACT, né? A tentativa de controle faz parte do problema. Esse controle demasiado de ficar tentando acelerar como um carro atolado e a gente não percebe que a gente está só se afundando. Então, nesse aspecto da desesperança criativa, a gente vai, digamos assim, convidar o paciente a começar a ter perspectiva sobre aquilo que funciona e aquilo que não funciona para ele. A gente pode fazer isso com metáforas, a gente pode fazer isso com perguntas do tipo, o que acontece depois que você tenta fazer isso, né? Isso é inicialmente, né? Eu vou ter uma aula explicitamente para dizer como você vai fazer isso na prática, mas esse é um passo importante da ACT, começar com aquilo que não funciona, né? Então, a filosofia da ACT ela vai ser mais circular em relação ao que a gente vai trazer, o que a gente vai tratar. A gente vai dançando mais ao redor desse Hexaflex, pensando em como é que o paciente vai se beneficiar mais se a gente começar por aqui ou por ali, certo? Outra coisa também importante sobre a ACT é que ela tende a ter mais ênfase, assim como o esquema tem mais ênfase em algumas partes experienciais e do passado, a ACT vai ter mais ênfase em aspectos de atenção, né? A ideia da ACT é muito baseada na atenção para aquilo que você está sentindo e pensando, tá? Não que a TCC não trabalhe isso, mas a ACT ela tem todo um repertório focado na atenção, toda uma série de intervenções clínicas focadas na atenção, tá? A maior parte desse Hexaflex, inclusive, está orientada para a atenção, vou falar daqui a pouco. Um foco muito maior em desfusão, aí você vai pensar, poxa, mas o terapeuta cognitivo não faz desfusão? Faz desfusão. Tem várias estratégias cognitivas, por exemplo, quando o Leary pede para o paciente cantar o pensamento, ou pensar no pensamento do toque como se fosse um palhacinho pequeno, que às vezes ele tem isso no livro dele. Isso é uma forma de desfusão, isso promove a desfusão. Você observa esse palhacinho pequeno falando com você, o pensamento do toque, e você vai mudar essa função de estímulo. Então, a TCC também trabalha a desfusão, só que não é na mesma ênfase. E a ênfase da desfusão na ACT é trabalhada em relação a não apenas não é a ideia de distanciar para diminuir, mas distanciar para adquirir perspectiva. Quando você adiciona um repertório de observação em relação à sua cognição, você está modificando o impacto dela em você, né? Principalmente quando você coloca o seu histórico de vida no jogo. Quando você começa a entender que o seu padrão de pensamento tem a ver com a subjetividade desenvolvida ao longo do tempo. Eu já consigo ver o meu padrão de pensamento que eu tenho em algumas coisas da minha vida, né? Você está vivendo pela primeira vez uma situação, mas o seu pensamento ele está sendo repetido pela milionésima vez por conta da sua subjetividade. Então você está numa situação nova, mas você percebe sua cabeça dizendo, olha, vai acontecer tal coisa. Então você começa a perceber, opa, eu já percebo esse pensamento, porque isso faz parte da minha história. Esse pensamento vem, digamos assim, me acompanhando há muito tempo. Então essa tomada de perspectiva é muito importante para a ACT, tá? Então, só para dar uma ideia muito básica que a gente vai trabalhar ao longo das minhas aulas de ACT, esse Hexaflex é composto por 6 dimensões centrais para a flexibilidade e a inflexibilidade psicológica. As dimensões elas estão sendo escritas aí nessas palavras em branco, tá? E aí a gente tem atenção,
afeto, cognição, self, comportamento e motivação. E nessa caixinha roxa, a gente tem, digamos assim, os processos do espectro, digamos assim, né, dos polos aí, que geralmente tende a fazer a maior influência no nosso bem-estar ou no nosso mal-estar psicológico, né? Então, na área do afeto, você tem, por um lado, a esquiva experiencial, que é a tendência de evitação da experiência mesmo, e o processo de aceitação, que eu prefiro chamar de abertura, mas nessa primeira aula a gente vai chamar de aceitação, tá? Que é a ideia de aprender a encontrar um espaço para abrir mão da luta e estar disposto, essa palavra é muito importante, muito central, disposto, que é uma escolha, na verdade não é uma vontade, não é uma emoção, é uma escolha. Eu estou disposto a entrar em contato com aquilo que eu não controlo, com aquilo que eu não consigo lidar e, ironicamente, esse trabalho na disposição é o que vai fazer toda a diferença para o nosso bem-estar, tá? Aí você tem a dimensão da cognição, que é a dimensão, né, de como que a gente está pensando. Você tem o processo de fusão cognitiva, que é quando a gente está completamente conectado com a literalidade desse pensamento, né? Como achando que o pensamento é algo que a gente tem que acreditar ou obedecer. E por outro lado você tem a desfusão, que é o processo de aprender aprender a desfusão é ótimo, aprender a se desligar dessa literalidade desse pensamento e aprender a observar com mais clareza aquilo que a sua cabeça está dizendo, tá? O... Ah, Fale. desculpa. Isso dialoga um pouco com essa coisa de assumir a postura de observador, certo? Isso, sim. Até porque, veja, nesse Hexaflex aqui, a gente tem, olhe para o lado do meio esquerdo, você tem atenção no meio, afeto, cognição e self. Essas 4 dimensões é o que a gente chama de repertório mindfulness. Então é interessante isso, porque a gente pensa que mindfulness é só em relação à atenção, tanto que inclusive na caixinha roxa aqui em cima de atenção tem momento presente, que seria o mindfulness, né? Mas o mindfulness ele não é só um processo da atenção, o mindfulness é todo um repertório que se você não tiver digamos assim, praticando esse repertório com você, você não consegue fazer aceitação, você não consegue fazer abertura experiencial. Como é que você vai se abrir a algo que você não está em contato com o momento presente? Então esse repertório mindfulness ele afeta todo esse meio esquerdo e lado esquerdo do Hexaflex. Você não consegue fazer desfusão sem mindfulness, tá? Por isso que as setinhas, como eu estou dizendo, é muito dinâmico, uma coisa tem a ver com a outra, né? A gente divide. Isso aí são facetas do mesmo diamante, esse Hexaflex, né? Como a gente gosta de dizer. Mas é o mesmo diamante. Então, não se faz desfusão cognitiva sem mindfulness. E embaixo você tem o self, que é uma outra dimensão, né? Que a ideia é, o que é o self conceitual? É esse apego demasiado às coisas que eu conto sobre mim mesmo, sobre minha vida. A gente também faz desfusão com esse self, trazendo ele para um self contextual, entendendo que o eu não é uma coisa fixa, não é uma coisa, essa inclusive é uma das partes mais confusas e interessantes na ACT com o paciente. É transformar essa noção de self conceitual, de eu sou isso, eu sou aquilo, como uma coisa muito fechada, para eu estou tendo o pensamento nesse momento de que eu sou isso, né? A diferença, você pode dizer assim, mas isso é parecido com a desfusão? É parecido com a desfusão. Só que você vai fazer uma desfusão em relação a você mesmo, se olhando e tendo pensamento sobre você. Então, na desfusão cognitiva, você observa o seu pensamento e dá uma distanciada. Na desfusão, digamos assim, que você aplica ao seu self, o objeto de observação é você tendo o pensamento. Então, aqui estou eu tendo o pensamento de que eu sou assim, assim, assim. Entendeu? Pensamento sobre mim, né? Isso, estou pensando sobre mim através de um autoconceito que eu criei e talvez estou me agarrando demais a esse autoconceito. No self-contextual, a gente entende que nós somos uma consciência observadora que funciona muito mais como uma arena do que sobre a coisa em si. É uma arena onde os pensamentos estão acontecendo. É muito menos sobre as peças de um xadrez e muito mais sobre o tabuleiro do xadrez. A peça do xadrez provoca tensão uma na outra. Um pensamento positivo provoca tensão num pensamento negativo sobre mim. Mas quando eu me vejo como um tabuleiro, né? O tabuleiro ele não está recebendo essa tensão do jogo. Ele está observando o jogo, mas ele não está sofrendo por conta desse jogo. Então, o self é uma dimensão muito importante de ser trabalhada porque é onde a gente tem nossos autoconceitos sobre nós mesmos e muitas vezes a gente leva para a terapia exatamente esse self conceitual. Aí você tem no lado direito, a parte do compromisso, né? Que você tem a motivação e tem o comportamento. Na dimensão da motivação você tem o processo tradicional dos valores, que é a clareza de valores. Você tem valores
né? Que você pode ou não estar em contato e pode ou não estar vivendo de acordo com esses valores. Claro que de nada adianta entender os valores sem entender e saber quais são os seus valores se você não tiver um comprometimento com o seu comportamento em direção a eles. Mas o que são valores? Eu sempre vou dizer, e vou dizer de novo na aula de valores, que valores não são aquela placa estática que está lá na entrada da empresa e tem ali, nós temos valores de compromisso e não sei o que. Não, valores é algo que a gente sempre vai sentir e entender pela experiência. Não existe compreensão de valores sem experiência. Não é uma coisa que você decide racionalmente. Mas o que é um valor bonito para mim? Então eu vou escolher o valor de caridade para mim, porque é uma coisa bonita. Você precisa sentir na experiência se quando você faz um comportamento de caridade, você está sentindo X, Y ou Z. Né? O que é que pode ser sentido, o que é que não pode ser sentido. O que é que faz sentido para a sua experiência ou não. Valores, eles não são estáticos, imutáveis na vida. Mas tampouco você troca deles como você troca de roupa. Também tem isso. Então a gente vai escolhendo quais são os valores para as nossas vidas, só que dentro de uma mesma situação é importante dizer que você não tem só um valor. Você tem 2, 3 valores colidindo, competindo por espaço entre si. Então é nessa experiência que você vai entendendo quais são os valores que você precisa se comprometer. Né? Então, eu falei rapidamente, não vou me adentrar em todos, mas o que eu quero que você entenda esses processos aqui, eles são processos de contrapartida, e aí eu estou falando do que está dentro da caixa roxa, tá? E você vai trazer com o seu paciente a capacidade deles irem de um processo de inflexibilidade, que é o que está na esquerda de cada dupla aí, né? Fusão cognitiva, skill experiencial, passado e futuro, enfim, para trabalhar neles, para treinar e mobilizar neles os processos de flexibilidade. Não significa que os processos de flexibilidade sempre serão melhores do que o de inflexibilidade. Não é isso. Tá? Se eu tenho medo de ir para um dentista e eu não consigo lidar com essa ansiedade, eu tomo um Rivotril para ver se eu consigo me esquivar dessa experiência, mas eu consiga, olha que coisa interessante, eu consigo ir para o dentista, mas eu tive que me esquivar dessa experiência. Então tudo bem, essa esquiva teve um lugar na sua vida. A gente não está aqui para demonizar os processos de inflexibilidade ou de rigidez. Eles também têm sua função. E não tem nada de intrinsecamente bom e bonito em você ficar se abrindo para algo que não vai ajudar a sua vida a ir para onde você quer também. Se eu estou com dor de cabeça agora e eu tomo um remédio para passar minha dor de cabeça, eu estou fazendo um esquiva experiencial da dor de cabeça. Mas e daí? O que é que isso atrapalha a minha vida? Né? Aí vem a questão da funcionalidade, né, Dan? Exatamente. Depende de quanto que essa minha esquiva restringiu minha vida ou expandiu minha vida. Se eu me esquivei e minha vida se expandiu em termos de significado e vitalidade, beleza, faça ela. Deixe de fazer quando ela for restritiva para a sua vida. Tudo isso você vai aprender em cada aula, tá? Eu acho que os pontos da Hexaflex, né, realmente, para quem não conhece a ACT, né, pelo menos para mim, por exemplo, que eu conheço muito pouco da ACT, então, assim, saber desses detalhes é muito interessante e dá para fazer um paralelo muito legal, pensando em terapia de esquema, né, porque a terapia de esquema, ela trabalha, não entrei nessa parte, enfim, depois a gente vai entrar nas outras aulas, mas ela trabalha muito com a construção do adulto saudável. E de uns tempos para cá, além de se debruçar sobre os esquemas desadaptativos, né, houve um processo de se debruçar sobre quais são os esquemas adaptativos. Digamos assim, e se a gente parar para pensar isso, os esquemas desadaptativos e os esquemas adaptativos, eles são talvez um paralelo muito parecido, né, a essas duas facetas aí que você está trazendo de cada de cada um desses pontos aí, né, do Hexaflex. E quando a gente pensa, né, pelo que você explicou aí, em trazer o paciente, trabalhar o paciente muitas vezes para sair desses pontos, entre aspas, do lado esquerdo para os pontos do lado direito, digamos assim, né, mas não necessariamente, dialoga muito com a construção do adulto saudável, que a gente trabalha muito na terapia de esquema, né, e esse adulto saudável ele vai ser justamente essa figura, entre aspas, né, que observa os outros processos, mas escolhe, né, ter outras atitudes, ter outros modos de enfrentamento, que consegue observar, por exemplo, os outros modos esquemáticos, né, as outras vozes, digamos assim, de um olhar mais desfusionado, de fato, né, de um olhar mais de observador também, e observando, né, o que está sendo dito e por que está sendo dito e da onde vem essa voz, muitas vezes internalizada, esses pensamentos aprendidos, esses modos de enfrentamento. Então, eu consigo perceber claramente ali
como que a gente pode, né, inclusive, utilizar do Hexaflex da ACT para trabalhar a construção do adulto saudável aí na terapia do esquema. Então, Pri, é interessante você falar isso porque, assim, quando a gente pensa na TCC, a gente tem o nosso repertório de psicoeducação, às vezes a gente tem um exemplo interessante, né? Eu gosto de usar o exemplo da pessoa que passa comigo e não falou e tudo mais. E a gente vai introduzindo a TCC para o paciente em termos de, olha, eu vou te ajudar a você lidar com esses pensamentos, eu vou te ajudar a você estar atento a como que você lida com suas cognições, emoções e tudo mais. E é um começo que é válido, mas na ACT a gente também tem uma outra forma de explicar esse começo de terapia, usando essa ideia do adulto saudável, mas sem usar esse termo, mas a gente chama de, quer dizer, não a gente, né? Alguns psicólogos chamam, outros não. Foi uma criação de Russ Harris, que é um dos grandes teóricos da ACT. Ele chama de ponto de escolha, que é o seguinte, ele traça duas retas, duas setas, indo para direções diferentes, ele diz assim, ó, na vida, você vai ter alguns comportamentos, algumas situações que vão fazer você se comportar de um jeito que está te aproximando da vida que você quer e alguns outros comportamentos te afastam da vida que você quer. Seria muito fácil se a gente, digamos assim, só simplesmente decidisse fazer os comportamentos que nos aproximam. Né? Se a gente pudesse apertar um botão, a gente apertaria, a partir de agora eu vou fazer só o que me aproxima. Daqui a pouco, depois da aula, vou comer uma comida super saudável e vou malhar de um jeito muito legal e vou trabalhar. Só que nesses pequenos pontos da nossa vida, onde a gente está decidindo e sabendo o que vai fazer, a gente tem pensamentos, emoções, né? Urgências, memórias, traumas e tudo mais. E é nesse momento que a gente tende a se enganchar em processos, que aí tem a ver com os processos que eu já mencionei acima, que a gente vai se adentrar nas aulas. E é esses processos que fazem a gente sair daqui para cá, né? Em vez de ir para um caminho de uma vida que a gente valorizava, a gente acaba fazendo caminhos que restringem a nossa vida. Então, o papel do terapeuta, inclusive a gente pode até desenhar, depois eu vou fazer na aula, a gente pode desenhar as setinhas com um emaranhado embaixo da setinha, e aí a gente bota, nesse emaranhado de pensamentos e emoções, a gente bota uma setinha e diz assim, é aqui que existe o seu ponto de escolha, é aqui que a terapia vai funcionar para você. Ou não, né? Se vai funcionar nesse ponto. É no ponto de você conseguir entrar em processos mais adaptativos para que finalmente na sua escolha de vida você vá para um caminho que expanda a sua sensação de bem-estar. Tá? Então isso é uma coisa que existe em comum entre a TCC e a ACT. É um aumento de foco, né? Assim, ambas focam no aumento de sensibilidade do contexto, né? A TCC vai fazer de um jeito específico, a ACT vai fazer de outro, mas assim, de forma geral, uma coisa que todas as três têm em comum é o foco em saber a hora certa de se sensibilizar de alguma forma para o contexto que você está vivendo. A TCC vai trabalhar uma certa monitoração, né, de pensamentos, talvez, ou, sei lá, alguma outra perspectiva, mas é que vai trazer muito essa ideia do ponto de escolha, de você estar sensível às variáveis do seu contexto e às variáveis que influenciam o seu comportamento. As variáveis, digamos assim, do seu corpo, as variáveis da situação, as variáveis simbólicas, né? Você tem variáveis de todas as naturezas, você tem todo o contexto é muito amplo, né? Você está bombardeado de várias variáveis em seu contexto e quanto mais você tiver sensível e atento para as variáveis que afetam você para um caminho ou para outro, mais você estará sensivelmente adaptado ao contexto, né? Se você não está sensível, você está sendo influenciado por uma variável demais, digamos assim. Até porque a base dos problemas psicológicos geralmente é uma hipersensibilização a algumas variáveis do contexto e uma hipossensibilização a outras variáveis. Né? Isso aí, inclusive, define muito do que é uma psicopatologia. Sensibilizar-se demais para umas variáveis e sensibilizar-se de menos para outras variáveis. Então, assim, o que é que existe de comum entre a TCC e a ACT? Você tem isso, você tem esse foco nessa sensibilização de contexto. Você tem duas terapias que são ativas e orientadas para dar esperança logo de começo. Então, tanto a TCC quanto a ACT trabalha muito isso, essa questão de começar por um caminho que o paciente já consiga meter a mão na massa ou ver esse processo de um jeito mais direto e entender que aquilo pode ajudar ele, né? Quando eu falei de desesperança criativa, não é que o paciente sai com desesperança, não. Ele sai com uma percepção de que aquilo que ele tem feito
talvez não tenha trazido resultado e dificilmente vai trazer resultado. E naquele momento, o terapeuta e o paciente vai conseguir se colocar em uma perspectiva de talvez seja necessário pensar algo diferente que a gente ainda não tentou. Fale, Pri. Isso tem tudo a ver, assim, fazendo paralelo aqui. Inclusive, essa semana eu fiz esse processo de desesperança criativa com uma paciente minha, só não utilizei esse termo aí. Mas tem a ver com a confrontação empática, totalmente. Então, assim, quando a gente pensa sobre o viés das necessidades emocionais, com o suprimento, né, da necessidade emocional de colocação de limites, de certa forma. Porque se a gente pensa, né, no paciente que continua ali, utilizando, pegando, vamos dizer assim, o mesmo caminho, utilizando as mesmas estratégias para chegar em um local diferente, obviamente a gente precisa ali estar trazendo e colocando limites de alguma forma, que talvez esse paciente, inclusive, não tenha tido essa necessidade atendida lá atrás, de estabelecimento de limites, por exemplo, e tá ali muitas vezes preso, né, no mesmo processo, que muitas vezes não vai levar a lugar nenhum. Então, assim, é preciso gerar, de fato, né, vamos dizer assim, um desestímulo ao mesmo caminho que eu tô pegando e que não vem dando, né, novos resultados. Então, de certa forma, a gente, né, faz isso, né, de uma forma que a gente denomina de confrontação empática, porque a gente ajuda ele a entender aquilo ali, mas a gente confronta na direção de uma mudança de rota aí, realmente, né? A ideia dessa confrontação empática não é confrontar o terapeuta contra o paciente. Não, é confrontar o paciente com o próprio sistema da cabeça dele. É o paciente contra o sistema, entendeu? Você está sendo ali o mediador dessa confrontação empática. E a ideia por trás é que o paciente vai trazer lógicas, ele vai trazer racionalizações, ele vai trazer um apego a um entendimento, a uma ideia de quebra-cabeça. Eu estava até essa semana conversando com um paciente sobre isso, que ele estava se batendo em uma questão que ele sempre volta, e ele estava, de repente ele teve a ideia, mas será que isso tem a ver com minha mãe, com a genética de minha mãe, não sei o que. E aí eu fui empaticamente confrontando ele com esse sistema, assim, quantas vezes você já pensou nisso? Quanto que isso vai funcionar? O quanto que isso funciona? O que é que você acha que acontece quando você pensa isso? Então a ideia é que a gente vai trazendo essa consciência para o paciente de que tem algumas coisas que fazem muito sentido para a cabeça dele, mas que não é isso que ajuda, né? Tem até uma vinheta de um livro de ACT, o Learning ACT, que o paciente ele vai trazendo assim várias ideias e o que é que serviria para melhorar o problema dele e o terapeuta ele vai só anotando, né? Ele vai anotando assim, o que é que funcionou, o que é que não funcionou. E aí tem um momento que ele se impacienta e diz assim, você é o terapeuta, por que você não me diz então a resposta? Aí a terapeuta fala, então, pedir ajuda a um terapeuta, saber exatamente o que está acontecendo com você, vamos botar aqui. Você já tentou isso algumas vezes? Aí ele diz, tenho tentado por 30 anos, então. E aí assim, como que você diz que isso tem funcionado, né? Assim, procurar. Aí o paciente chega um momento que ele fala assim, mas então se não tem nada que funciona, é melhor desistir. E aí o terapeuta continua. Você já tentou desistir antes? Quanto que funcionou? Então, assim, a ideia é uma confrontação quase chata, só que empática, né? Mas firme no sentido de talvez você realmente não consiga pensar sozinho hoje, nesse momento, o que é que vai funcionar. Eu estou aqui para te mostrar que tudo que você está pensando e que já tentou, possivelmente você já tentou outras vezes e você está aqui para entender se funcionou ou não funcionou. Então, se o paciente está lá sofrendo pelo mesmo problema que ele já tentou fazer N soluções, é porque aquilo não tem funcionado a longo prazo. É nosso papel trazer essa disposição para perceber essa perspectiva de não tem funcionado e eu tenho que ir por outro caminho, né? Que não seja por um caminho de controle experiencial ou tentar fazer sentido demais, porque isso pode inclusive gerar essa paralisia da análise para ele, para esse paciente, né? E aliás, Dan, desculpa, inclusive esse papel do terapeuta, né, de falar assim, veja o que já não funcionou, veja, meu papel aqui é te ajudar a enxergar o que não funcionou, é te ajudar a traçar juntos, a gente traçar, vamos dar a mão e vamos pensar num jeito de traçar novas estratégias para que isso funcione, eu quero que isso funcione. Vamos pensar juntos como é que isso pode funcionar. E esse movimento do terapeuta, ele pode ser extremamente supridor também, né, de uma necessidade de conexão, por exemplo, desse paciente. E muito importante, e muitas vezes como é que eu posso dizer, vai ajudar muito nessa virada de chave e nesse novo posicionamento que ele vai tomar diante da vida dele, não ficar ali, muitas vezes, né, vamos dizer assim, emperrado em um mesmo processo, porque muitas vezes ele está emperrado no mesmo processo porque ele nunca teve, talvez, até esse suporte. Essa pessoa que, por exemplo, pegue na mão e fala assim, vamos tentar ver aqui o que é que não funciona, vamos ver agora o que é que funciona, vamos aprender a ver de uma forma diferente aqui as coisas da vida. Não foi muitas vezes estimulado. Aí você pega o cliente que ele vem psicologizado demais e, eu tenho que entender
qual é a origem dos meus problemas, né? Claro que a gente não vai abrir mão de uma análise do passado, mas assim, eu tenho que entender qual foi a situação específica que causou eu ser assim. Às vezes não tem uma situação. Às vezes a pessoa fica Sim. paralisada nessa análise demais e tentar entender de onde vem, de onde vem, de onde vem. E tanto a ACT quanto a TCC, ela tem essa perspectiva também. Vamos chamando isso de insight, né? Se a gente chama isso de insight, esse insight, essas sacadas que a gente vai tendo através da mudança, ela tem que ser entendida como algo que é, digamos assim, positivo, mas que geralmente é um subproduto da mudança, desse processo de estar andando na terapia. E você começa a entender, mas ele não é o combustível para a mudança terapêutica, para assim, a vida plena do nosso paciente. Né? O insight é muito mais um subproduto desejável, que não é necessariamente nem o maior subproduto de todos. Isso é uma coisa que Kelly Wilson fala. Você vai mudando na terapia e você vai tendo mudanças na sua vida. O insight é um subproduto que não é nem o melhor subproduto. O melhor subproduto é a mudança na sua vida. O insight ele vem em segundo, terceiro lugar, é secundário, né? As suas sacadas que você tem sobre a mudança é importante, mas o que realmente mais importa é a mudança em si. É você estar em contato com a vida que você quer viver. Então, tanto a TCC quanto a ACT, ela não trabalha nessa perspectiva de você precisa entender tudo o que acontece para então conseguir resolver a sua vida. Ou então, eu preciso estar livre das minhas emoções para que então eu consiga viver a vida que eu quero viver. Né? Essas ideias de querer demais algumas condições antes, na verdade são fontes de fusão, como a gente vai ver depois. E não necessariamente entraves reais sobre o processo de mudança terapêutica. E falando sobre isso, inclusive, assim, tanto a... Fale. Dan, desculpa, eu tenho que te interromper, mas eu tô muito atrasada, eu vou ter que ir. Você finaliza aí o Tá bom. processo. Priscila vai ter que ir no médico, eu vou terminar essa aula sozinho. Mas eu já tô acabando também. Se você quiser esperar mais 10 minutos ou menos. Tá bom, então bom. Tchau, Pri. Valeu, viu? Eu continuo aqui. A nossa aula acabou se estendendo muito mais do que a gente pensava, inclusive. A gente vai ter que dividir em 2 ou 3. Mas assim, tanto a ACT quanto a TCC, ela também trabalha nessa questão das cognições, só que de uma forma diferente, né? Obviamente, se você tem um mínimo de contato com a ACT, você sabe que a ACT não vai trabalhar com, por exemplo, o questionamento socrático, né? Isso aí não é uma prática da ACT. A gente pode fazer isso como TCC, mas não é uma prática da ACT. Então, a ACT vai trabalhar essa questão da construção dessa consciência de seus padrões cognitivos e como que eles estão afetando a sua, digamos assim, o seu fazer no mundo, né? Como que você está se relacionando com essas cognições e essas cognições e interação com as emoções estão também naturalmente criando uma regra sua em tenho que evitar, tenho que me esquivar dessas questões. Então, tanto as cognições quanto a evitação experiencial, elas estão em uma dança muito próxima. Elas são processos que são indissociáveis, né? Na base de todo sofrimento você tem, digamos assim, uma percepção do incômodo, e aí você está conversando com esse incômodo, e aí a gente está falando dos esquemas emocionais, você começa a ter a ideia de que você tem que se livrar do incômodo, você tem que fazer alguma coisa a respeito, você não pode entrar em contato com o incômodo, ou que esse incômodo pode dizer alguma coisa ruim sobre sua vida, né? Em primeiro lugar, assim, eu estou sentindo esse incômodo, eu preciso me livrar desse incômodo. E aí você tem uma regra sobre esse incômodo e você está em fusão com o incômodo. Então, veja como as duas coisas são indissociáveis. Você tem uma esquiva do incômodo, você pensa sobre essa esquiva, você pensa sobre as regras para se livrar do incômodo, e aí você já automaticamente acredita, porque você está em fusão com essa regra da esquiva. É diferente de quando você começa a fazer a desfusão dessas regras. Quando você começa a entender que você pode sentir um incômodo porque você está, digamos assim, entendendo algo sobre sua vida, sobre o que importa para você, até porque essa é a essência da abertura, tá? Mas assim, tanto a ACT quanto a TCC, elas vão trabalhar em cognições, mas elas vão ter, digamos assim, estratégias diferentes e até objetivos diferentes dentro de cada momento. Certo? Mas uma coisa importante que eu gosto sempre de lembrar é que apesar da TCC e da ACT elas partirem de, digamos assim, de premissas e objetivos diferentes, né? A TCC mirando mais uma reestruturação e a ACT mirando mais uma mudança na função de estímulo. Quando você modifica a função de estímulo com uma desfusão cognitiva, quando você se afasta, quando você se aprende a se afastar do pensamento, você também está favorecendo o trabalho em reestruturação cognitiva. É muito mais fácil você conseguir
como terapeuta, mobilizar algumas reestruturações cognitivas com seu paciente, quando ele também está praticando em paralelo a ideia de desfusão, de se destacar, mesmo que em momentos diferenciados. Você não vai praticar ao mesmo tempo a desfusão e a reestruturação se você não quiser ou se não fizer sentido. Mas com certeza o trabalho da desfusão ajuda ao paciente a também fazer a reestruturação e vice-versa. É isso que é tão interessante. Quando você também está trabalhando a reestruturação, você também está promovendo a capacidade do paciente de fazer uma desfusão com mais clareza, né? Até porque quando você, digamos assim, aumenta esse repertório do paciente de entrar em contato com o pensamento, de monitorar o pensamento, de botar no papel às vezes, ou botar no celular e começar a lidar com esse pensamento, você também está promovendo o processo de aceitação, de abertura à experiência. Então, veja que não só os processos da ACT, eles estão interferindo entre si, como as práticas da TCC, mesmo que de um jeito menos explícito e menos pensado, também está interferindo. Né? Trazer a reestruturação para o jogo da terapia também envolve trazer aceitação. Né? E quando você começa a ter, digamos assim, mais autoeficácia para lidar com a aceitação, para saber fazer a desfusão na sua vida, quando o paciente consegue dominar mais esses processos, ele também assume uma postura, ironicamente, de controle, mas não um controle negativo de tenho que me livrar dessa experiência, mas um controle, digamos assim, saudável, baseado na autoeficácia. Que você pode até não chamar de controle, mas é uma autoeficácia de eu sei que eu consigo lidar com os meus pensamentos, eu sei que eu consigo lidar com as minhas emoções, com aquilo que eu estou aprendendo. Então, embora a gente fale do controle, digamos assim, da agenda do controle, que é feita para evitar as emoções e os pensamentos, existe um controle baseado nessa autoeficácia que é saudável, que é agora eu sei, eu estou no controle da minha vida, no sentido de eu sei e sou capaz de lidar com os incômodos que surgem para mim, tá? Então existem muitas questões que a TCC e a ACT vão, digamos assim, se entrelaçar sem a gente perceber explicitamente. A gente pode falar muito que a ACT foca muito em valores. Ah, mas é porque os valores da ACT eles são muito bonitos e tudo mais, a TCC não trabalha com valores. Isso não é verdade. A TCC ela trabalha com valores, porém eu concordo que a ACT ela sistematiza melhor essa noção de valores e coloca dentro de um Hexaflex de uma forma que seja mais bonito. Mas, por exemplo, usando uma frase de dois pesquisadores chamados Ark e Krask, eles falam assim, seria muito improvável que os terapeutas da TCC procurassem reduzir os sintomas dos seus pacientes para que eles pudessem ficar em casa o dia todo sem fazer nada. Ou seja, para que o terapeuta da TCC está procurando reduzir sintomas de paciente? Para que a gente consiga viver a vida que a gente quer também, para que a gente consiga se conectar com nossos valores. Então não é da terapia cognitiva apenas reduzir os sintomas e não trabalhar em valores aquilo que é importante para o indivíduo. Tá? Não existe essa rixa muito clara entre TCC e ACT no sentido de valores. A diferença é que a ACT ela tem um foco maior, ela tem uma definição melhor de valores, ela tem uma definição, digamos assim, mais clara de valores, né? Ela tem uma definição, inclusive, pautada pela análise do comportamento que a gente vai trazer na aula de valores. Mas, de fato, o terapeuta da TCC também tem plena condição de trabalhar valores com os pacientes. Embora eu ache, e concorde com isso, que a terapia da aceitação e compromisso, ela consiga sistematizar melhor como trabalhar valores na relação terapêutica, na própria sessão em si, de um jeito diferente que o terapeuta cognitivo às vezes não consegue fazer. A pessoa que só estuda TCC, ela não vai conseguir mobilizar valores do mesmo jeito, certo? Então, pessoal, a gente tentou trazer aqui o melhor que a gente podia para uma aula inicial, integrando esquemas e ACT nessa mesma ideia aqui, para que você pudesse entender que o conteúdo dessas terapias, dessas abordagens, eles podem sim ser integrados no mesmo tipo de tratamento, no mesmo tratamento, onde cada uma vai estar ajudando, digamos assim, o fortalecimento de um repertório no seu paciente para um objetivo específico. Tá? Você não vai fazer uma salada mista fazendo o tempo todo usando TCC, ACT, esquemas e tudo mais. Você pode inclusive ter uma preferência, como eu tenho uma preferência mais forte na área da ACT e Priscila tem uma preferência mais forte na área dos esquemas. Mas quando a gente integra, a gente está usando essas duas abordagens para combinar dentro de um mesmo tratamento objetivos específicos que façam sentido e que sejam coerentes com o objetivo do seu paciente. Então, a partir de agora, a gente vai dar uma dividida, digamos assim, nessas aulas, né? Eu vou ficar com a aula de ACT,
Priscila vai ficar com as aulas de esquema, vocês vão ter módulos, digamos assim, separados específicos. Não deixe de ver as aulas que eventualmente vão entrar nos módulos anteriores, mas a partir de agora a gente vai seguir junto aqui, dentro de cada etapa, e você vai começando a desenvolver esse raciocínio em camadas dentro do que você for aprendendo com Priscila e comigo, né? Coisas que você sabe fazer dentro da TCC, você vai começar a botar em prática em uma perspectiva de ACT integrada e sabendo como combinar, como interagir e como testar combinações que podem ser muito produtivas para o seu resultado clínico, o seu resultado terapêutico, tá? A gente fica por aqui, a gente agradece muito você ter visto essa aula muito grande, mas acho que foi de muita valia para você que não entendia muito bem das duas, ou para você que quer realmente começar com o pé direito esses módulos de TCC e ACT, né? Enfim, obrigado, a gente se vê em breve. Valeu!